Boa tarde, essa é uma live aleatória, né? Não marquei nada com ninguém. Oi, gente, boa tarde aí quem tá entrando, né? Uma coisa meio de surpresa. Tudo bom, Ana? Tudo bom, André? Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber se o áudio tá legal. Tá dando pra ouvir, gente? Bom, vou seguir. Não foi marcado nada, né? Eu vim aqui, eu terminei agora os atendimentos no consultório, tô aqui ainda e na verdade eu pretendia ter feito isso ontem. Obrigada pelo retorno, tá, André? Ei, Jéssica, tudo bom? É uma live aleatória. Por que eu entrei aqui agora, né? Aproveitei que sobrou esse tempinho agora no final. E ontem eu queria ter feito isso, de falar sobre essa campanha do Setembro Amarelo, né? Tá aí o filtro. A gente, na verdade, tem que se preocupar com isso o ano inteiro, né? É uma questão que existe todos os dias, o tempo inteiro. Existem pessoas, né, sofrendo muito, principalmente aquele sofrimento existencial, o sofrimento da alma, né, que leva as pessoas a desistirem da própria vida. Só que esse é o mês que a gente quer chamar atenção para isso, é o mês que a gente quer mostrar para as pessoas que tem que existir uma preocupação muito grande, né, com esse lado do ser humano que adoece, né, que a vontade de não viver, né, de não... A pessoa que não tem mais sonhos, que ela perdeu, né, ela não perdeu a capacidade de sonhar, ela perdeu o desejo de sonhar, né, a capacidade dela tá lá. Então é muito importante a gente chamar a atenção para esse tema. O número, né, de pessoas com ideação suicida vem aumentando absurdamente, porque a gente não tem que ficar focado só no ato em si, né, porque quando a pessoa chega a isso é o extremo, né, é o máximo de todo o desespero, de toda a desesperança, mas as pessoas que estão constantemente com esse tipo de pensamento, constantemente querendo desistir, né, de seguir em frente, a gente já entendeu que na maioria dos casos as pessoas não querem desistir da própria vida, né? Elas querem se livrar da dor, elas querem se livrar do problema, elas querem deixar de ter angústia. Então eu queria começar, né, esse mês chamando atenção para isso e hoje especificamente eu queria focar nas pessoas que lidam com tanto os pacientes ou até aqueles que não realizam nenhum tipo de tratamento, né, mas que estão sofrendo. Por quê? A gente focar, obviamente, né, na pessoa que está com uma ideação suicida, na pessoa que está com um quadro depressivo, é muito importante, é fundamental, eles são o nosso foco. Mas as pessoas estão sempre inseridas num contexto, numa situação, né, num contexto familiar, num contexto profissional, num contexto social. Então, esse contexto faz toda a diferença, né? Esse contexto que muitas vezes não sabe lidar com essa questão faz toda a diferença no desenvolvimento, né? Para piorar o quadro ou para melhorar esse quadro dessa pessoa que está sofrendo, que está se sentindo completamente desestruturada. Então, hoje eu vim aqui para falar com essas pessoas, né? Que estão no contexto de quem está sofrendo tanto, de quem está passando por esse tipo de situação ao ponto de querer desistir da própria vida. Porque o que eu ouço muito aqui no consultório de pacientes, né, com depressão principalmente, porque a ideação suicida ela é um desses sintomas, né, da depressão. Ei, Camila, Thaísa, Neuza, a depressão é desculpa, gente. O suicídio, né? Ele é a tentativa de suicídio, a ideação suicida é um dos sintomas da depressão, mas nem todo paciente com depressão vai ter ideação suicida, tá? Então, assim, existem vários fatores, eu até já falei isso em outras oportunidades e mais pra frente também vou falar mais detalhadamente. Mas, enfim, o que esses pacientes se queixam? Eles ficam muito desesperançosos, muito pelo fator
pessoas não darem crédito, as pessoas banalizarem o sentimento deles. E eles verbalizam com muito sofrimento exatamente isso. Os familiares, os amigos, né, dizendo o tempo inteiro que depressão é frescura, que a pessoa não tem força de vontade suficiente para superar. Então, é para essas pessoas que eu estou aqui falando, né? Para essas pessoas que julgam, para essas pessoas que entram nesse processo de banalizar em vez de tentar acolher, né? Quando você tem uma pessoa que se diz em sofrimento, né? Seja ele físico, emocional, mas que denota não estar bem, que às vezes a pessoa não verbaliza, mas tem atitudes que te mostram isso, ela tem uma expressão que te mostra isso, né? Uma leitura que você possa fazer e entender que essa pessoa não está bem, o ideal é que você apenas acolha, né? Claro que a gente não pode agir pelo outro, a gente não pode querer ajudar mais do que o outro quer ser ajudado, né? Que a pessoa que está passando por essa situação de grande fragilidade. Mas é importante a gente se colocar numa posição de acolher e não de julgar e não de dizer o que a pessoa tem que fazer. Ah, mas eu acho que você devia fazer assim. Ah, eu acho que você devia sair, levanta dessa cama, abre a janela. É legal a gente incentivar sim, a gente estimular sim, mas sem caráter daquela pessoa que é o dono da verdade, né? Tipo, eu sei que é melhor pra você, como se você soubesse o que ela tá passando. Não sabe. Quem não passa por isso não sabe, não tem a menor noção que sentimento é esse, né? Tão desesperador, um sentimento que limita, né, a vida pela falta de desejo, dificulta, né, todas as ações, todos os pensamentos, os planejamentos. Então, não tem como saber, né, como o outro se sente. Então, como a gente não tem como saber, é fundamental que a gente se coloque na condição de acolher, né, de falar, olha, eu tô aqui se você precisar, porque muitos pacientes também, a gente vê isso fora, né, desse contexto terapêutico, relatos de inúmeras formas, em inúmeros lugares, das pessoas se queixando disso, de não terem com quem falar, ou de achar que se falar vai incomodar. É importante a gente deixar claro, a gente dizer, olha, você não vai incomodar, se você precisar eu tô aqui, para a pessoa sentir abertura, o resto é com ela, né? É legal incentivar a procurar ajuda profissional, quando a pessoa está nesse nível, né, de desesperança, de fragilidade, geralmente ela necessita de uma ajuda profissional, muitas vezes do psiquiatra, muitas vezes do psicólogo, para conseguir, né, se levantar. E não é vergonha nenhuma precisar de apoio psicológico, né, de recorrer à saúde mental. Então é muito importante que estejamos abertos a essas pessoas, que elas saibam que elas podem contar, né, com alguém sem que haja principalmente o julgamento. Ei Flávia, ei Letícia, ei Ítalo. Então, boa tarde, gente. É uma live aleatória, tá? Eu entrei aqui agora no final dos atendimentos no consultório, tô aqui ainda. E como a gente iniciou setembro, né, onde a gente se volta, né, para chamar a atenção das pessoas em relação à prevenção ao suicídio, à depressão, então eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, assim, todos nós temos condições de fazer alguma coisa por alguém. Ah, mas eu não sei ouvir, eu não sou bom de ouvir, eu não sei o que falar. Na verdade, as pessoas se queixam muito de não saberem o que falar. Não precisa falar, né? Essas pessoas estão precisando muito dos ouvidos, né? Que você empreste seus ouvidos, que você se disponibilize. E principalmente, além disso, de não serem julgadas. Elas sofrem muito, porque elas já estão frágeis, elas já estão sem expectativa, sem esperança. Elas estão se sentindo completamente frustradas, se sentindo impotentes por conta desses sintomas, né, da própria depressão. Algumas outras doenças também podem levar a pessoa a ter ideação suicida, que se ela se sentir julgada, é tipo a gota d'água, né? É a última coisa que ela precisa. Por isso eu ressalto, né, eu fico batendo na tecla do acolhimento. Porque às vezes você não sabe o que dizer, porque não está acostumado a lidar com esse tipo de situação. E eu sei que não é fácil, né? A gente vê alguém sofrendo e é um sofrimento que, para quem está olhando, para quem está de fora, ele não é palpável, né? Você não consegue nem mensurar. Se você nunca passou por isso, nunca acompanhou um familiar, se não é uma coisa da sua realidade, de fato você fica ali meio impotente, sem saber como ajudar, o que você pode fazer. Mas, na verdade, a melhor forma de conduzir, né,
qualquer coisa com uma pessoa que se sente nessas condições, né, de adoecimento, de tristeza, de desesperança, com a ideação suicida sobretudo, é estar aberto e não julgar. Então, como isso é uma questão muito recorrente por parte dos pacientes, né, e por parte de muitas pessoas, inclusive depoimentos, né, na internet, com grupos de apoio, é a queixa mais frequente, né, de se sentirem sozinhos e se sentirem julgados, né, não tendo com quem conversar, alguém que não vai apontar o dedo, que não vai dar uma fórmula mágica. Porque se fosse simples assim, né, levanta, sai daí, vai dar uma volta, como se isso simplesmente fosse resolver todos os problemas internos, emocionais, né, daquele indivíduo. Então não é simples assim, não tem como a gente realmente mensurar o que o outro está sentindo, não tem como a gente querer nem qualificar, nem quantificar a dor do outro, simplesmente respeitar. Agora, se é exagero ou não, se a pessoa está sentindo aquilo realmente ou não, como muitas pessoas às vezes me questionam, né? Mas como saber se a pessoa está fingindo, como saber se ela não está simulando? Também não cabe muito a gente saber. Eu acho que a nossa parte é estar disponível. Cada um faz o seu. A gente não é detetive, a gente não é juiz, para ter que saber se a pessoa está simulando ou não. Eu acho que na dúvida a gente tem que tentar ajudar, né? Tem que tentar estar ali presente. Iago, Letícia, Ângela, é isso? Enfim, na dúvida se há sofrimento ou não, esteja ali fazendo a sua parte, o resto é com cada um, né? Cada um que vai se trabalhar, cada um que vai realmente ter possibilidade de fazer escolhas. O que a gente tem que deixar muito claro, né, para a pessoa que está em sofrimento é que ela tem possibilidades, que ela não precisa pensar em desistir, né, da própria vida ou acreditar que não tem mais jeito para ela sem tentar. Né? Muitas vezes ela se entrega, ou ela tenta de forma equivocada, ou ela tem pouca estrutura para se frustrar diante das tentativas, né, não bem sucedidas. E aí é fundamental que a gente reforce isso. A gente não tem a resposta, ninguém tem a fórmula mágica, mas existem possibilidades. E diante da vida, a gente sempre tem muitas possibilidades, né? Então pensar em desistir, né, pensar em findar essa existência é algo realmente que só pode sentir quem está nesse estágio de muita baixa autoestima, de muita falta de perspectiva, se sentindo completamente à margem de qualquer possibilidade, né? Achando que na verdade para elas não existem. E a gente precisa verbalizar isso. Olha, vamos procurar, vamos tentar, existe ajuda profissional. E aí, dependendo do problema que a pessoa esteja passando, que também não cabe a gente tentar ter esse entendimento, né? Tipo, não, mas isso aí não é motivo suficiente para você sofrer. Qualquer coisa pode ser motivo, dependendo da construção psíquica de cada um, dependendo da condição psíquica, dependendo da estrutura psíquica. Então, às vezes, o que é muito sério para mim, o que é uma coisa muito grave, para o outro não é. E vice-versa, né? A pessoa vai passar por uma situação que eu vou olhar e falar assim, eu tiraria isso de letra. E às vezes nem tiraria, né? A gente supõe muito. Mas tomar esse cuidado, a gente não pode esperar achar grave a situação do outro para querer recorrer, para querer ajudar, para querer oferecer algum tipo de suporte. Basta a pessoa, você perceber que ela está em sofrimento, né? Às vezes ela está muito isolada, respeitar o espaço do outro também é muito importante, mas se você identificou que tem alguém nessa situação, observa mais, né? Se for uma pessoa que você tem alguma proximidade, observa o que está acontecendo com ela. Geralmente as pessoas mudam o comportamento, né? Quem está em depressão ou quem está passando por uma doença física. É muito comum pessoas também com diagnóstico de câncer, né? E outras doenças mais que têm um caráter assim mais grave. Pacientes também, a gente ouve muito de pacientes que precisam fazer hemodiálise, por exemplo, pensarem, né, terem essa ideação suicida. Então, independente até da gravidade da doença, o quanto aquela pessoa tem condições de lidar com aquilo. Então é fundamental que a gente exatamente ofereça esse suporte sem ficar pensando, mas isso não é grave o suficiente. Identificou mudança no comportamento, percebeu que aquela pessoa está mais isolada, está mais fechada, está mais entristecida, cada um vai manifestar de uma maneira. A gente também não pode esperar as pessoas demonstrarem uma tristeza profunda, a gente não pode esperar as pessoas ficarem cabisbaixas, né?
Existem várias situações que podem fazer com que você identifique se existe alguma coisa fora do padrão, fora daquela rotina. E sempre se colocar, às vezes a pessoa não quer falar, ela não está se sentindo vontade para falar naquele momento, mas só o fato de saber que você está ali para ela, né, que você está disponível, é muito importante. O que tem de gente precisando falar, precisando se sentir querida, se sentir importante de alguma forma, porque para ela não é importante, porque está tudo dando errado, porque as coisas estão muito pesadas, né? Ela está muito sensível e tudo acaba batendo de uma maneira muito impactante. Tudo que ela quer é isso, né? É saber que ela é importante para alguém, é saber que a vida dela tem algum valor, né? Porque quando você chega nesse extremo, é como se a sua vida não tivesse valor, e a vida é o que a gente tem de mais importante. É com vida que a gente pode fazer qualquer coisa, né? Se a gente tem vida e tem saúde, a gente sonha, a gente projeta, né? A gente realiza, a gente tem possibilidades. Então, quando você pensa que a sua vida não é importante, não tem valor, você já está morto em vida, né? Essa que é a verdade, é isso que não pode acontecer. Então, assim, estar nessa condição de se mostrar aberto, seja através de uma rede social, seja através até de como você está, né? Um oi, tudo bem, isso faz muita diferença para muita gente, para muita gente. Às vezes um bom dia que você dá, uma boa tarde, né? Um olhar no olho, a gente vive correndo, a gente não para. Então é fundamental que a gente fique atento aos detalhes, né? Que a gente observe essas coisinhas, porque é uma responsabilidade de todos, né? A gente não vive em sociedade à toa, a gente é feito para interagir. É importante a gente ter os nossos momentos, né, de refúgio interno mesmo, de reflexão, a famosa solitude, né, você estar consigo mesmo. Tudo isso é muito importante, mas a gente é feito para interagir, né? E essa interação, ela não teria sentido se a gente não se importasse com o outro, com a dor do outro, né? A prática da empatia, que a gente fala tanto. Então isso tudo é conviver, é interagir, né? É estar inserido numa sociedade, num grupo determinado. Então a gente precisa ter esse olhar atento. E uma outra coisa importante, gente, ninguém, absolutamente ninguém está livre de ter qualquer tipo de pensamento depressivo, né? Às vezes a pessoa não está com o diagnóstico da depressão em si, mas ela passa por algum episódio depressivo, ela fica mais desmotivada, ela fica mais desesperançosa, ela fica decepcionada, ela acaba alimentando mágoas. Ninguém está livre disso, né? São coisas que acontecem muito no nosso dia a dia. E quando isso se estende, né, para mais de uma semana, para mais de um mês, começa a ser mais preocupante e qualquer pessoa pode desencadear um quadro depressivo ou qualquer outro tipo de doença mental, né? Embora, como eu venho falando sempre, algumas pessoas com mais predisposição, outras com menos, mas qualquer pessoa pode. Então a gente nunca pode olhar uma situação e falar assim, eu nunca vou passar por isso, né? Eu sou forte o suficiente para passar por isso. Ei, Márcio, Samantinha, quanto tempo? A gente se viu agorinha. Então, assim, se colocar no lugar do outro é entender também que a gente pode viver qualquer situação, né, como qualquer outra pessoa, estar nesse lugar, é saber que hoje eu não estou passando por isso, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. E quanto mais, né, a gente consegue estar aberto a esse entendimento, quanto mais a gente consegue exercitar essa empatia, né, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, a gente ganha, porque a gente se fortalece, né, a gente enriquece o nosso emocional, a gente está reforçando, né, todo a nossa capacidade mental, né, de ser mais articulado, de ser mais flexível. E esse é sempre o objetivo, né, a flexibilidade. Então era isso que eu queria passar para vocês. Eu não vou ficar me estendendo, né? Eu pretendo ao longo desse mês trazer mais esse assunto em relação a estados depressivos, em relação ao suicídio, à ideação suicida, enfim. Oferecer esse apoio de uma maneira mais aberta, principalmente porque a gente vive ainda numa sociedade que não sabe lidar com o depressivo, né? Que não sabe lidar com aquela pessoa que desiste da própria vida, né? Essas pessoas são muito julgadas e esse julgamento só intensifica esse sofrimento que já está ali num estado muito elevado.
Então, assim, agradeço a vocês a atenção de estar aqui. Fiquem à vontade, né, para tirar dúvidas sobre isso. Como esse mês é dedicado, né, a esse alerta, é uma campanha voltada para isso, vamos tirar mais dúvidas, né, incentivar mais pessoas a entenderem o que é a depressão, né, o que é uma ideação suicida, o que se passa ali naquela mente que já está profundamente adoecida, tá? Então vamos incentivar, vamos estimular, vamos divulgar, compartilhar mais, né, esses assuntos, claro que de uma fonte, né, fidedigna. É importante a gente saber também o que a gente está passando adiante. Então me coloco aqui à disposição e mais uma vez, né, eu sou toda ouvidos, né, não só no consultório, mas fora dele também, que eu puder fazer, contem comigo, né? Isso eu estou sempre me colocando à disposição o ano inteiro. Esse mês é só um reforço àquilo que a gente já faz, né? E incentivo as pessoas terem maior conhecimento, né? Divulgar que tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa que está ao nosso alcance e são coisas pequenas, né? Não é nada muito grande. Eu acho que um pequeno gesto pode sim salvar uma vida. A gente não pode esquecer nunca do CVV, tá? O Centro de Valorização da Vida, divulgar bastante também, é 188, para que as pessoas recorram, né? Na dúvida, não tenho ninguém para conversar, estou muito desesperado, estou pensando em alguma coisa que não é muito legal, alguma coisa que vai contra mim, contra a minha vida. Recorre ao CVV, né? Eles são preparados para isso e às vezes a gente se sente tão perdido, né, que não consegue pensar que é por um segundo, é uma palavrinha que pode mudar tudo, né? Uma palavrinha que pode fazer com que essa pessoa desista, né? É só uma atenção que ela precisa para entender que a vida dela é muito importante e tem muito valor. Então o que a gente pode fazer é muito pequenininho às vezes. A nossa ação é muito pequenininha, mas para aquela pessoa que está precisando tanto de uma atenção, tanto de um olhar, tanto de um gesto em direção a ela, né, um gesto positivo, aquilo é muito grande para ela. Então a gente pode, é pouco o que a gente pode oferecer, pode ser uma coisa grande, mas pode ser uma coisa muito simples, mas que para aquela pessoa vai fazer toda a diferença. Às vezes esse bom dia que a gente dá faz toda a diferença, que essa pessoa se sentiu olhada, ela se sentiu alguém que foi percebida, né? E isso muitas vezes faz toda a diferença. Então, um bom dia, um olhar mais generoso, um oi, estou aqui para você, pode sim salvar uma vida, tá? Então, vamos focar nisso. Gente, olha, obrigada mais uma vez pela atenção. Ei, Carmen, tô finalizando, eu vim aqui rapidinho só pra gente dar início aí a essa campanha, pra gente trabalhar juntos, né? Eu acho que todo mundo que vem acompanhando as lives aí, os vídeos, eu acho que a gente está formando um grande time, né? Dessa corrente do bem que eu venho falando tanto. Então, vamos juntos. Eu acho que a gente, é uma frase até clichê e batida, mas é verdade. Juntos nós somos mais fortes. Eu acho que a gente tem muito para oferecer. E se a gente se une, a gente consegue oferecer algo com muito mais qualidade, muito mais consistente, né? Um pelo outro. Então vamos seguir nessa nossa corrente do bem. Em breve eu volto aqui. Amanhã tem live. Daqui a pouco eu vou lançar o tema aqui. O nosso encontro de quinta, né? Que é de primeira categoria. Amanhã, 8 horas, espero vocês, tá bom, gente? Essa aqui foi rapidinha, foi aqui no susto, aproveitei o tempo que eu tinha. E vamos embora, amanhã eu espero vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima tarde, um beijo grande. Mais uma vez aí, gratidão pela atenção. Beijos!